Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos ao lançamento online do livro Entre Nós, Desafios da Parentalidade na Primeira Infância. Primeiramente, eu queria agradecer a todos os envolvidos, aos escritores que escreveram com excelência essa obra, com todo o conteúdo e vivência, e queria apresentar para vocês agora, nesse momento, as duas coordenadoras que trabalharam com muita tranquilidade, conexão, a Mariana Magalhães e a Nina. Ih, errei tudo, gente, fala aí. Isso é atenção do online, né? Mana, fala aí pra gente como é que foi a experiência de escrever esse livro, o convite aos coautores, esses coautores maravilhosos. Oi, Bárbara. É comum a confusão. Nossa! A dupla tem nomes parecidos. Eu sou a Marina Magalhães e a Mariana Bosque, mas podem nos chamar de Nina e Mana. E, gente, boa noite a todos vocês. Que bom ver pessoas chegando aqui para dividir esse momento tão importante com a gente. Nós estamos muito felizes em lançar o livro Entre Nós, Desafios da Parentalidade na Primeira Infância. Nós aguardamos muito esse dia, os nossos planos eram outros, né? A gente pensava que esse livro já estaria lançado, a gente imaginou um brinde numa livraria, a gente se abraçando, isso não foi possível, mas nós nos reinventamos. Agradeço a Editora Conquista por todo o esforço, porque a gente não poderia guardar essa obra tão linda, que está tão incrível, e a gente precisava dividir isso com as famílias, com os pais, com as mães que precisam desse conhecimento que está aí nesse livro, que vai agregar muito. E o fato de ser online, eu digo que não torna essa noite menos especial, pelo contrário. Se por um lado a gente não pode se abraçar, por outro, a gente ampliou essa rede, né? A gente está conectado com pessoas do Brasil inteiro aqui hoje. Já tivemos mais de 100 pessoas no primeiro bloco, e a sala aqui também está enchendo, então a gente está feliz de poder dividir esse momento com mais pessoas. E quando a gente recebeu esse convite de coordenar um livro, né, pela Bárbara, já é o terceiro livro que a gente está fazendo pela Editora Conquista, e ela falou assim: meninas, vamos fazer um livro seus, coordena uma obra. E a gente pensou, né, eu e a Mana, como que a gente vai apoiar os pais de uma maneira mais empática, mais próxima. E aí surgiu a proposta do livro Entre Nós, que é justamente desconstruir esse ideal da parentalidade perfeita e a gente mostrar que esses ideais, né, muitas vezes colocam imperativos, fantasias que não se traduzem na realidade. O dia a dia de um pai e de uma mãe é marcado por muitas dúvidas, muitos anseios, e é um pouquinho disso que a gente traz no livro, assim como as soluções, né, que a gente encontrou com os nossos filhos. E esse é o tom do livro, né, nos aproximar, porque mesmo sendo especialistas, não estamos isentos dos desafios com as crianças. É no encontro, é no dia a dia que a gente vai aprender a ser pai e mãe. E eu vou passar agora para a Mana, para ela continuar essa abertura aí. Vai lá, Mana. Nina, obrigada, Bárbara, pela abertura. Muita emoção, né? De trocar os nomes, que nem a Nina falou. Marina e Mariana é quase uma dupla caipira, né, Nina? Bom, eu sou a Mana Bosque, Mariana, muito feliz de estar aqui. Já é a nossa segunda rodada, né? A primeira metade dos coautores terminou agora há pouco, e foi já muito emocionante. Agora aqui vendo outros rostos de pessoas queridas que estão trabalhando junto aqui com a gente já há quase um ano, né? Que a gente começou esse projeto. E quando a gente pensou em fazer esse livro, a gente ficou assim: nossa, como que esse livro vai trazer algo de diferente dos outros livros de parentalidade, dos quais a gente participou, com a Aline, que está aqui, a Aline Cestaroli, que foi a coordenadora do último, que a gente lançou faz uns 15 dias. E a gente, fazendo um brainstorming, a gente chegou nesse desejo de compartilhar essa questão, né, que cai muito sobre a gente, que fala sobre parentalidade, de, nossa, então, né, os olhares assim, vocês devem ser as mães perfeitas, né? Não existe mãe perfeita, não existe pai perfeito, e a gente escolheu trazer os coautores que falam de parentalidade justamente para falar assim: olha, a gente também passa apuros e desafios,
e cada um escolheu um para falar, um só. Foi difícil escolher, todas as coautoras aqui vão dizer que queriam escolher muitos, e a gente passa por esses desafios, e nesse livro a gente está aqui não só como expert da educação, da parentalidade, psicólogos, pedagogos, mas também como mães imperfeitas, que estão mães em construção, que que têm o desejo de se conectar com os pais e mães, avós, educadores, e dizer, né, o fato de sermos especialistas não nos isenta desses anseios, dessas dúvidas, dessas angústias e dos erros, né? Nesse livro a gente compartilha as nossas vulnerabilidades, os desafios pessoais e os caminhos que escolhemos para encontrar soluções respeitosas e encorajadoras diante desses desafios. A gente espera que, através dessas histórias reais, os leitores possam se inspirar e sigam aí um caminho com mais leveza e equilíbrio na relação com as crianças que estão presentes aí nas suas vidas. Então, vou contar para vocês como vai ser esse evento. A gente vai conhecer um pouquinho de cada coautor aqui, um time incrível. Agora, nessa segunda rodada, só mulheres, né? Cada um vai contar um pouquinho do seu capítulo e no final a gente vai poder responder perguntas, né, que aparecerem aí e brindar. E fiquem até o final porque a gente preparou algumas surpresas, algumas condições especiais para quem está aqui nos prestigiando nessa sexta-feira à noite, celebrando junto com a gente. Então, preparamos algumas surpresas muito boas aí para quem adquiriu o livro hoje, durante o lançamento, tá bom? Então, para começar a se apresentar, eu não estou vendo a Mônica aqui. A Mônica seria a nossa primeira convidada a se apresentar. Mônica, você está aí? Diretamente de Foz do Iguaçu? A gente vai aguardar ela chegar, então. Ela deve estar a caminho. E a gente vai, então, conversar com a Natália Guidelli, lá em Campinas. Natália, se apresente para nós. Obrigada por estar com a gente nesse projeto. Olá, boa noite, pessoal. Muito obrigada, meninas. Eu queria agradecer a Mana e a Nina por essa oportunidade única e a todos vocês que estão acompanhando a gente essa noite. Eu sou a Natália, de Campinas, como a Nina falou. Sou mãe da Helena, que está com 3 anos. Sou pedagoga, consultora educacional na Argumentae, que é uma empresa educacional que trabalha com metodologias ativas. Eu sou educadora parental em disciplina positiva, educação em parentalidade positiva. E a Helena, minha filha, é a feliz razão pela qual eu procurei e me aprofundei em disciplina positiva. E os nossos desafios diários me trouxeram até essa incrível jornada, essa experiência que foi esse livro. E vocês vão descobrir como eu aliei a minha profissão, que é ser professora, com a disciplina positiva, de uma maneira bem criativa, para vencer esses desafios aí. Muito obrigada. Obrigada, Natália. E agora a gente vai lá para Porto Velho para conhecer a doutora Raquel Souto, que mora lá, mas ela é carioca, mas está lá representando. Olá, meninas, boa noite. Tudo bem? Bom, primeiramente eu agradeço a Mani, agradeço a Nina, agradeço a editora. Estou muito, muito feliz. Eu sou pediatra, nefrologista pediátrica, sou mãe da Alice. E, assim, ela foi a responsável por eu procurar a disciplina positiva, né? Eu procurar um meio de eu conseguir educar ela para ser uma adultação, né? E, assim, eu sou pediatra e na pediatria, muitos pais chegavam até mim e muitas vezes nem sabiam que precisavam da disciplina positiva. Então, eu fui buscar a disciplina positiva, sou educadora parental, fiz a certificação da primeira infância também. Então, assim, no capítulo eu mostro, assim, a realidade, porque apesar da gente ser educadora, apesar de ser pediatra, a gente também tem todas as dificuldades como mãe.
E eu estou muito, muito, muito feliz. Então, espero assim, que vocês gostem do capítulo, que vocês gostem do livro e que acrescente na vida de vocês. Um beijo. Obrigada, Raquel. E agora a gente vai lá da Vanessa Semo. Fica à vontade para se apresentar. Cadê a Vanessa? Ela estava aqui agora. Eu estava no mudo. Eu já tinha começado a apresentação no mudo mesmo. Não, volta um pouquinho para a gente ouvir. Vou voltar. Bom, meu nome é Vanessa Sema, eu sou educadora parental pela disciplina positiva, sou facilitadora da comunicação não violenta e sou encantada pelo desenvolvimento infantil. E esse encantamento veio com a prática da maternidade, porque eu sou mãe do Enzo de 6 anos, que me ensina todos os dias sobre as potências e capacidades das crianças. E foi descobrindo justamente essa potência e capacidade, né, que eu quis gritar isso para o mundo. Porque minha formação é acadêmica, é em Direito, mas eu quis me profissionalizar na educação, então busquei várias formações e busco até hoje para sempre estar agregando no meu currículo, mas sem perder esse lugarzinho de mãe que pratica, sabe? Que está aí na prática, que pega a teoria e coloca na prática. Então, eu trabalho com famílias justamente para isso, para pegar essa teoria e colocar na prática, né, para que as famílias comecem a sentir um pouquinho do gostinho, sabe, da educação respeitosa. E mais do que isso, ver que é possível ter um diálogo, ter essa educação com afeto e respeitoso, sendo gentil e firme ao mesmo tempo, né? Então, ter esse tipo de educação, a família sentir um pouquinho desse gostinho, faz ela mergulhar aí na parentalidade consciente. Então, essa é a minha função, minha missão no mundo, né? É trazer essa teoria toda que é muito importante para a gente ter autonomia na nossa educação. Obrigada, Vanessa. E de Florianópolis a gente vai lá para Natal para conhecer a Mona Lisa e um pouco do trabalho dela. Olá, pessoal. Então, eu sou Mona Lisa, sou educadora parental, faço workshops para pais e professores que querem aprender e compreender mais essa ferramenta, conhecer e aprender mais formas de educar, mais respeitosa, baseada na CNV, na programação neurolinguística e na disciplina positiva. Hoje eu trabalho como assessora na Secretaria Municipal de Educação e minha missão é levar essa educação, esse conhecimento de educação mais respeitosa para todos os professores da escola pública. E tudo começou, diferente de muitos de vocês, tudo começou na sala de aula, não era mãe ainda, e hoje o meu desejo enorme é de levar realmente essa educação para onde quer que seja. E é um pouquinho dessa trajetória que eu conto no meu capítulo. O quanto não é fácil a gente começar a usar as ferramentas sem buscar antes um autoconhecimento. É isso. Obrigada, Mona. Sua contribuição foi riquíssima no nosso livro, assim como de todos os outros coautores que deram vida para esse projeto. E agora a gente vai conversar um pouquinho lá em São Paulo com a Cláudia Fernandes. Se apresenta para nós, conta da sua trajetória um pouquinho. Olá a todos, boa noite. Eu sou a Cláudia Fernandes, eu trabalho com disciplina positiva, com educação de pais e professores. E aqui em São Paulo eu também tenho 2 escolas de idiomas, onde nessas escolas a gente também desenvolve um trabalho de educação de pais, a gente tem um grupo de pais, e tudo começou, na verdade, por conta da escola, né? Então, assim, a gente sempre na escola, sempre foi para muitos congressos, para trazer novidade e tudo mais, mas a gente chegava e com tudo preparado, e a gente chegava na sala de aula e as coisas não aconteciam, né? E um dia minha irmã falou assim, olha, acho que a gente precisa trazer a Super Nani. E eu disse assim, olha, eu não sei exatamente o que a gente tem que trazer, mas a Super Nani, algo me diz que não é o que a gente quer, né? E aí é que veio esse encontro com a disciplina positiva, que eu tive, assim, a grata oportunidade de trabalhar tanto, né, na escola, na sala de aula, quanto na minha casa com as minhas 2 filhas, né? Então eu digo que
é a teoria e a prática. E eu continuo nesse caminho porque é uma prática diária que a gente tem, né, dentro de casa com os nossos filhos, longe de ser essa mãe perfeita ou essa educadora perfeita, mas muito mais uma mãe da vida real, com todas as falhas, com todos os erros e acertos que essa trajetória traz para a gente. Obrigada, Cláudia. E de São Paulo, direto para BH, para a gente conhecer um pouco a Paulinha. Paula Nossi. A Paula Nossi. E ao invés de começar falando pelo que eu faço, eu queria começar contando como é que eu cheguei até aqui, né? E no meu caso, foi após a maternidade, e principalmente por eu ter me permitido vivenciar realmente meu puerpério, que eu descobri o meu verdadeiro propósito de vida. Eu sempre estive envolvida em projetos que empoderassem mulheres, né? Quando eu dava aula de dança, meu foco era o resgate do feminino. Quando a gente começou a produzir cerveja artesanal, eu encabecei a criação de uma confraria feminina. Mas foi na gestação que eu vi que eu podia realmente apoiar outras mulheres a ressignificarem seus relacionamentos familiares. E por acreditar que é nos primeiros anos de vida que uma pessoa cria as crenças mais poderosas, não só sobre ela, mas também como sobre o funcionamento do mundo, eu me tornei uma ávida estudiosa do desenvolvimento humano a partir da infância. Hoje eu sou terapeuta familiar dentro da abordagem das constelações sistêmicas, sou educadora parental e mentora de criação sistêmica. Sou também idealizadora do projeto A Maternitude e criadora do canal Vida Sistêmica. Obrigada, Paulinha, querida. E agora a gente vai conversar com a Ana Carolina Múcio, especial, que inclusive eu passei parte da minha infância, né, Ana Carolina? E muito bom ter você aqui com a gente. Pode ficar à vontade para se apresentar. Ao seu microfone. Ana, a gente não está te ouvindo ainda. Você vai ter que voltar. Oi. Eu disse que estou emocionada. Tá vendo? A emoção faz isso, né? A gente sabe disso muito bem. Então, eu sou Ana Carolina, moro em Santa Maria de Itabira, né, no interior de Minas. Eu sou psicóloga formada há quase 17 anos em Juiz de Fora, educadora parental há pouco tempo. Sou casada com o Juliano há 16 anos. Com ele, nós temos 3 filhos. O Gustavo, que é o nosso anjo, o Rafael, que está com quase 11 anos, e o Lucas, que tem 6 anos. E fiquei pensando que ao invés de eu falar assim, dos meus estudos, da minha atuação, eu gostaria de dizer para vocês que hoje eu estou aqui como coautora desse livro, do qual eu recebi o convite pela Marina, né? Obrigada, Marina, porque você se apresentou na minha vida assim, de uma forma tão interessante. Mas eu acredito que eu estou aqui porque eu sou, como muitas de todos nós, mulher, mãe, filha, profissional, e que eu aprendi com as dificuldades que eu enfrentei e ainda enfrento com a maternidade, com a educação dos meus filhos, uma frase que eu queria dizer para vocês hoje, que eu acho que resume bem isso que eu hoje sinto, que eu tenho aprendido, que diz assim, que aos poucos eu percebi que eu só poderia me colocar diante do outro e de todos os outros como eu era, como eu sou, quebrada, mas com toda a integridade das minhas fraturas, das quais eu finalmente fiz um vitral. E eu quero então agradecer a Deus pelo dom da vida, ao meu marido, que é o meu grande companheiro, e aos meus filhos, e a vocês todos que aceitaram o meu convite de estar aqui hoje participando dessa noite. Obrigada, Ana. Muita emoção mesmo para nós também, para todos, né, de finalmente concretizar esse projeto que a gente vem trabalhando há tanto tempo e culmina hoje aqui no lançamento. Não podemos dar o abraço que a gente queria te dar agora, mas a gente vai ter esse momento também.
E vamos lá para Valinhos, então, conhecer a Renata Lela. Renata vem com uma participação especial de palavra de especialista. Depois ela conta o capítulo dela, agora ela vai se apresentar. Oi, Mana. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Ok? Tá. Bom, eu queria agradecer, primeiro, a Editora Conquista, as meninas. Eu já admirava o trabalho das meninas antes, sempre disse isso a elas. Então, para mim é uma honra e um orgulho, assim, uma gratidão enorme estar aqui. Bom, eu sou psicóloga já há 18 anos, sou especialista em infância e adolescência, especialista em psicologia clínica, sou educadora parental em primeira infância, enfim, em sala de aula, e também sou facilitadora de um programa de educação emocional positiva. E a disciplina positiva entrou na minha vida, eu não sou mãe, né? Então, assim, ela entrou para ajudar tantos pais que entram no meu caminho, assim, né? Porque eu também me vi nessa situação de, uau, né? Tem que ter alguma coisa, tem que haver um caminho. E aí eu conheci a disciplina positiva e estou apaixonada. E o meu caminho agora é cada vez mais me aprofundar nisso. Então, obrigada, meninas. Obrigada por estar aqui. Obrigada a quem está aqui pelo meu convite. E boa noite para todos nós. Obrigada, Renata. Um prazer ter você com a gente. A honra é nossa. E agora a gente vai lá para o Rio de Janeiro falar um pouquinho com a Bianca Torres. Bianca, fica à vontade para se apresentar. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Bianca, eu sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo-comportamental, sou neuropsicóloga. Sempre atendi crianças na minha vida profissional e sempre atrás, e eu sentia falta de algo mais. Nunca me satisfiz com as ferramentas que a gente tinha, né? Alguém falou sobre a Super Nani e a terapia cognitivo-comportamental, especialmente a comportamental, lida bastante com esse tipo de abordagem, né? Então, eu sentia que faltava. E aí, a disciplina positiva surgiu na minha vida pela maternidade da minha irmã, a Evelyn, que é mãe do Pedro, que sempre buscou ferramentas. E aí ela começou a me apresentar algumas coisas na internet, eu fui atrás. E aí eu conheci a Fernanda Lee, conheci a disciplina positiva, fiz as certificações todas. E também, hoje, eu sou mãe do Matias, com quase 3 anos. E as ferramentas me ajudam muito, mas, claro, não sendo perfeita, né? E é isso, eu estou muito feliz de estar aqui, queria agradecer a todos, né, por essa oportunidade. Estou louca para curtir o livro, né, ler o capítulo de cada um, porque a gente sempre aprende. Muito obrigada. Obrigada a você, Bianca. E voltando para o estado de São Paulo agora, Aline Basso, falando de Limeira. Olá, boa noite. Falando de Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Vim passear. Boa noite, Mana, querida Nina. Uma honra estar aqui, receber esse convite. Hoje está no lançamento desse livro. Minhas colegas de profissão e de jornada, boa noite. Eu sou a Aline Basso, eu sou formada em Relações Públicas. Sempre tive um pé muito forte. Sempre gostei de trabalhar com gestão de pessoas. E em determinado momento da minha vida eu comecei a olhar com um carinho todo especial para a educação. Tive umas experiências fora do país, encontrei a Claudinha lá, por coincidência do destino ou não, né? A disciplina positiva é mais forte que a gente, ela une as pessoas do outro lado do planeta. E foi uma grata surpresa todas essas conexões, descobri disciplina positiva voltando ao Brasil. Todas essas profissionais incríveis. Hoje eu me dedico a levar um conceito que eu entendo que é simples, mas muito prático e muito eficiente, que é unir a conexão, a comunicação para conseguir a cooperação, seja em casa com os filhos, seja nas escolas com os alunos, ou no ambiente de trabalho entre gestores e de uma equipe, em estar aqui.
E a maternidade veio para me mostrar que não adianta só estudar. Tudo que eu achei que eu fosse muito boa na teoria, meu filho veio para me mostrar que não era nada disso. Eu vou falar disso no meu capítulo. Até já já, um beijo para vocês. Obrigada, Aline. Um prazer, uma honra ter você com a gente nesse projeto, enriquecendo ainda mais o nosso livro. E, Mana, vamos nos apresentar um pouquinho. A gente fez a abertura, mas fala para nós aí quem é a Mana, um pouquinho da sua trajetória profissional. Eu acho que a Paula Arruda está aqui. Não está, Paula, como Beatriz ou não? Eu acho que não. A gente tem a Paula e a Mônica que ainda... Não, então tá bom. Então eu vou... Se a Paula estiver aí ou a Mônica, sinaliza para vocês se apresentarem também. Oi, eu cheguei atrasada, mas eu consegui. Mônica, bem-vinda. Então, fala um pouquinho de você, Mônica Medeiros, está falando lá de... Foz do Iguaçu, Paraná. Seja bem-vinda, Mônica. Obrigada. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Mana, Nina. Obrigada pelo convite. É uma honra estar participando do livro. E eu sou a Mônica Medeiros, eu sou mãe do Carlos, de 4 anos, sou mãe da Carolina, de 3 meses. Eu fiz um esforço enorme para estar aqui no lançamento, porque, né, bebezinha pequena. E a disciplina positiva chegou, assim, na minha vida quando eu estava tendo dificuldade de comunicação com meu filho, quando ele começou a falar. Eu sou comunicóloga, sempre trabalhei com comunicação, sempre facilitei, assim, a comunicação dentro de empresas e equipes. E na época a comunicação não estava rolando bem entre mim e o meu filho, que na época tinha 1 ano e pouco, né? 1 ano e pouquinho. Então eu me formei em educadora parental, aí mudei um pouco o rumo da minha carreira. Acabei fazendo uma pós em neuropsicopedagogia e fui trabalhar com comunicação dentro de escolas, auxiliando os pais, fazendo a ponte entre pai e professor. E no meu capítulo eu divido uma dificuldade que eu tive, que eu mesma criei, que era o uso de telas. Então, eu conto como eu viciei o meu filho na tela e depois eu tive que tirar isso dele, né, no trânsito de São Paulo, que na época eu morava em São Paulo. Então, lá eu compartilho isso e é isso. Eu preciso voltar porque a minha bebê acabou de acordar, eu acho que ela precisa de mim. Acabei de ouvir ali na babá eletrônica. Eu agradeço a participação no livro e estou bem ansiosa para ler o capítulo de cada uma de vocês. Mônica, obrigada. Se der para você voltar para falar um pouquinho do seu capítulo na segunda rodada, daqui uns 20 minutos, assim, você vai poder falar de novo, tá bom? Tá bom, obrigada, gente. Se der, eu volto. Um beijo. Obrigada. Obrigada, tchau. Paula, a Paula chegou? Paula Arruda? Doutora Paula Arruda, pediatra na web? Acho que não, Mana. Não? Então eu vou me apresentar. Eu sou a Mariana Mana Boschi, mãe da Cecília, e como pedagoga eu sempre tive um interesse especial pela primeira infância e trabalhei por quase 15 anos como professora, coordenadora, sempre atuando na educação infantil. E foi nesse contexto de escolas que eu conheci a disciplina positiva e fez muito, muito sentido para mim. E eu fui buscar formações com o intuito de aplicar na escola onde eu trabalhava, com os pais e os professores. E acabei me envolvendo de uma forma muito grande, né? Como fez tanto sentido, acabei fundando a Associação Brasileira de Disciplina Positiva com mais 5 pessoas. Fui convidada, né, para fazer parte dessa fundação e fui membro do conselho por 2 anos. E depois eu mudei para Pouso Alegre em 2018 e desde então venho trabalhando exclusivamente como educadora parental, com formação de pais e professores, dentro dessa área de desenvolvimento socioemocional, no caso dos professores. E é muito gratificante poder compartilhar e espalhar essa semente aí de conexão verdadeira, de educação sem violência, tanto nos lares quanto nas escolas.
E aí, em novembro de 2018, fui presenteada com a amizade e parceria da Nina, que chegando aqui, me procurou, que tinha feito a formação em disciplina positiva, e a gente já aprontou bastante aí. Ela vai contar um pouco dos nossos canais, do nosso trabalho juntas, mas esse é o nosso terceiro livro juntas, com a Editora Conquista, com a parceria aí da Bárbara, o primeiro como coordenadoras, né? Mas já fomos coautoras de outros 2 livros. E vou passar a bola para a Nina falar aí. Ai, mana, a nossa parceria, sem dúvida, é um presente para mim também. E muito bom a gente estar aqui celebrando esse projeto em conjunto. E falando um pouquinho sobre mim, né? Quem que é a Nina? Eu sou, de formação, eu sou terapeuta ocupacional, eu tenho mestrado em Educação e Saúde, sou educadora parental e consultora em encorajamento, mas eu digo que a minha principal função, meu principal papel é ser mãe da Alice, de 6 anos, e da Luísa, de 2. Queria dar oi para elas, que elas estão online agora nesse segundo bloco. Amo vocês, meninas. E foram elas que me inspiraram a descobrir, na verdade, esse novo propósito, né? Eu falo que é mais do que um trabalho, esse caminho da parentalidade positiva e consciente se tornou um propósito de vida para mim. E eu sou muito grata às minhas filhas, com quem eu aprendo todos os dias. Também o meu esposo Vitor, que mergulhou nessa jornada junto comigo. E a gente, a cada dia, tenta construir esse caminho, né, essa relação respeitosa. E é um prazer também divulgar esse aprendizado diário, né, com outras famílias. Eu e a Amanda temos vários canais, né, onde a gente faz isso. Começou com o podcast, o Podcastigo. A gente tem, hoje, estamos no Instagram, tem canal no Telegram, no YouTube. E é um prazer dividir esse caminho dessa parentalidade respeitosa, não perfeita, mas melhor a cada dia, né? Eu acho que é esse lugar de aprendiz sempre. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Bom, agora a gente vai para o momento de compartilhar o que cada coautor fala no seu capítulo, né? Um desafio que vivenciou nas suas famílias, enfim. E eles vão contar, assim, uma história que eles escolheram para compartilhar aí no livro, né? Porque, como eu falei no começo, são muitos desafios. E depois dessa breve apresentação de cada capítulo, a gente vai disponibilizar o link para quem quiser adquirir. Apareceu que eu estou silenciada. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, mano. Então a Bárbara vai disponibilizar aí no chat o link para vocês adquirirem o livro digital com os bônus especiais para quem está aqui prestigiando a gente hoje. E para começar os capítulos, a Mônica teve que sair, né? A gente tinha colocado ela em primeiro justamente por causa disso, mas vamos passar então para... Vamos seguir com a Aline Basso. Ela traz um desafio se torna mãe, que é lidar com o sono dos nossos filhos, né? Acho que é um desafio comum na parentalidade. E a Aline conta como que foi esse processo aí com o filho dela e traz muitos ensinamentos aí no seu capítulo. Aline, fica à vontade. Sim, nós já até batemos esse papo, né, sobre isso. Deixa eu ligar uma luz aqui para ajudar. E no meu capítulo eu conto o quanto eu me preparei para a chegada do meu filho. Eu estudei muito, eu fiz cursos, me preparei mentalmente, psicologicamente, fisicamente. E aí eu tive o parto, foi tudo lindo, como planejado. E aí só foi alimentando ainda mais aquela ilusão que eu tinha da maternidade perfeita, né? Até que meu filho dormia super bem, então eu ouvia as mães reclamando que bebê recém-nascido não dormia, meu filho dormia, uma maravilha, até que com 6 meses virou a chave, virou no avesso, e aí ele não dormia por nada, de hora em hora acordava e sempre querendo mamar, tal, e eu comecei a me questionar muito, e eu coloquei
muitas dúvidas sobre aquilo que eu estudava, o que eu acreditava, o que eu tinha como filosofia de vida, e meu filho veio para contestar, né, bastante coisa, para me mostrar que eu posso estudar o quanto for, eu posso me esforçar o tanto que for, mas eu não vou ter sempre as respostas. E isso foi muito interessante, porque demorou, eu sofri bastante, eu acho que hoje, olhando para trás, eu prorroguei bastante o sofrimento, até conseguir, de fato, parar de querer entender e ter a solução e ter a resposta, e simplesmente me permitir passar por essa experiência, aceitar essa dificuldade, olhar para a necessidade que meu filho tinha naquele momento, enquanto bebê, sendo uma fase, e também me acolher mais, me sentir mais humana e tentar menos ser perfeita e ter a resposta e a solução. Eu comento que eu me sentia, assim, às vezes uma fraude por não conseguir dar conta de fazer o meu filho dormir. E aí vinha a questão da rotina, e eu falava, no que eu estou errando? Eu faço de tudo e nada funciona. E aí eu comecei a perceber que eu precisava me acalmar. E o que me ajudou bastante foi cuidar de mim, em primeiro lugar. Então, a ferramenta de autocuidado que a disciplina positiva fala foi muito importante e essencial no momento difícil. Eu percebi que quando eu me cuidava, quando eu tinha um tempo para mim, era muito mais fácil lidar com essa situação da privação de sono. E eu fui ganhando confiança também, fui conversando com algumas pessoas. Em diversas oportunidades que eu tinha, eu conversava, eu compartilhava da minha dificuldade, eu ouvia um pouquinho de cada uma. E eu sinto que é muito assim, é o tempo natural de cada um. E é respeitoso quando a gente olha para o nosso filho e permite que ele sinta, que ele se expresse, que ele tenha os momentos dele. Também é respeitoso com a gente, de entender que para nós também não é fácil, e se permitir e aceitar dizer, não aguento, eu estou exausta, eu estou cansada, porque eu tinha muito essa dificuldade de dizer, nossa, tá muito difícil, eu não aguento mais. E quando eu cheguei, eu falei, não tá normal, tem alguma coisa errada, eu não tô aguentando mais, eu não dou conta. Parece que foi então que eu tirei um peso das minhas costas e a coisa começou a fluir. E em pouco tempo, relativamente, tudo foi se encaixando, foi fluindo. Tanto que hoje ele dorme, e ele dorme a noite toda. Então, foi um momento que eu senti que eu precisava vivenciar enquanto mãe, que não é só na teoria, não é só o que a gente estuda, tem a questão da nossa intuição, do nosso coração, e de estar presente ali na dificuldade, sendo respeitosa com a gente e com a criança também. Então, eu conto um pouco disso no meu livro, em solidariedade a outras mães que vivenciam o mesmo desafio, para elas não se sentirem tão desesperadas e sozinhas. É sobre isso o meu capítulo. Obrigada, Aline. Esse momento do sono realmente é um desafio, e principalmente quando vem, né, essas questões, mas você já dorme, né? Fala assim. E quando os filhos agem de forma agressiva, né? A Bianca Torres vai comentar disso no capítulo dela, como ela conseguiu ajudar o filho a expressar os sentimentos de maneira bem produtiva, e ela traz também bastante da experiência dela como profissional, né? E como ela ajudou outras famílias também com essa questão. Olá, pessoal. A Aline falou um pouco sobre fraude, né? E eu me senti um pouco fraude com o título, né? Meu filho agressivo em casa, na escola, porque, na verdade, esse não é um rótulo que o Matias tem, meu filho. Mas eu achei que era também, inclusive, um ponto de reflexão, porque a gente não precisa lidar com as crianças como se elas tivessem esse rótulo, né? E para sempre fossem assim. Inclusive, o rótulo é uma coisa que na disciplina positiva a gente não aceita, né? Porque não é gentil, não é respeitoso. Para começar, eu falo um pouquinho sobre o que é a agressividade, né? A agressividade nada mais é do que uma expressão da raiva, que é uma emoção básica que todo mundo tem. Então, por que a gente não pode aceitar que essa é uma emoção básica e ajudar as nossas crianças a expressarem
a raiva, a agressividade de uma forma que seja mais funcional, mais saudável. E aí eu contei um exemplo no livro, no capítulo, do meu filho quando ele era menor e eu amamentava e ele teve uma fase de morder, né, me morder enquanto ele mamava. E aí isso me trazia muita dor, né, e gerava assim, eu sentia raiva também. É importante a gente aceitar os nossos sentimentos quando a gente lida com os nossos filhos, né? Eu sentia raiva e aí eu precisei achar uma forma, né, de atender aquilo que eu estava entendendo, que eu estava traduzindo como uma necessidade dele. Naquele momento ele tinha uma necessidade física mesmo de morder alguma coisa, né? E aí o que a gente fez, o que eu fiz, foi pegar um mordedor daqueles e colocar para ele puxar e morder, e morder, e morder, para ele ficar mais confortável, porque eu entendi que isso era uma necessidade dele naquele momento, né? Essa é uma necessidade bem concreta, mas a gente pode pensar na agressividade como uma expressão, né, de uma necessidade que muitas vezes é algo muito mais sutil. É a necessidade da conexão, é necessidades básicas, né, como fome, como sono, como medo, que muitas vezes a criança reage como uma expressão mais agressiva. Então, eu falo um pouco disso no capítulo, dou alguns exemplos de pacientes que eu atendi no consultório, que eram crianças rotuladas como crianças agressivas, porque apresentavam um comportamento que ninguém conseguia traduzir. Na verdade, era como se ele falasse uma língua e todo mundo em volta falasse outra. E acho que o bonito do trabalho é a gente conseguir colocar todo mundo falando a mesma linguagem. Então, isso é muito rico para mim, foi muito interessante colocar no capítulo tudo aquilo que eu uso de ferramenta de disciplina positiva nos meus atendimentos, né? E que eu ajudo essas famílias a conversarem todos na mesma língua. Então, assim, como o mais importante de tudo, eu acho que uma mensagem do meu capítulo é justamente a conexão. É justamente a conexão que vai possibilitar essa tradução em palavras daquela expressão comportamental de agressividade ou qualquer outra. Não existem fórmulas, não existem receitas que servem para todos os casos. E sim, se tem alguma coisa que a gente pode sempre pensar, é na conexão. É isso. Obrigada, Bianca. É um relato rico mesmo, onde você se coloca como treinadora emocional do seu filho. E a gente tem que assumir esse papel, né? Eles precisam aprender a expressar as emoções de uma forma que não seja maléfica, né? Para eles, para os outros. E esse assunto também, né? A gente tem um outro capítulo também que fala dessas expressões emocionais das crianças. A Paula Nossi, a Paulinha, querida, o capítulo dela traz uma história incrível dela e do filho dela. O filho dela aprendeu a gritar quando frustrado. E ela vai contar um pouquinho dessa solução inusitada que eles encontraram juntos. Paulinha? Pois é, que filho que nunca gritou, né, gente? Eu acho que é a primeira coisa. A gente tem que entender que o grito é normal. Só que o que estava acontecendo lá em casa? Os gritos estavam, assim, demais da conta. E eu, como educadora parental, não queria bloquear meu filho, de falar assim, você não pode gritar. Afinal, ele tem que expressar a emoção dele de alguma forma, né? Se ele tá com raiva, ele tem que expressar. E aí, pensei, o que eu posso fazer? E não sabia como resolver. E lá em casa, a gente não tem o costume de gritar. Então, eu fazia tudo que a gente faz, né, na disciplina positiva. Eu acolhi sentimento, eu falava, mamãe tá percebendo, filho, que você tá chateado, que você tá frustrado. O que a gente pode fazer para mudar? A mamãe também se sente assim, é normal, mas os gritos não passaram. Por isso que eu falo que às vezes as ferramentas, a gente precisa ser criativo, né? E aí, um belo dia eu fui desafiada pelo meu professor de Vedanta, que é o estudo dos Vedas, na verdade, da parte final dos Vedas, a dar um grito libertador. Ele, na verdade, ele desafiou todos os alunos dele a fazerem isso para a gente gritar. Eu falei, gente, tá aí, o universo me mandou a resposta que eu precisava, né? Gritar é bom. Então, deixa eu mostrar para o meu filho que gritar é bom. E aí, perto da escola dele, perto de onde a gente morava, tem uma espécie de um mirante, que a gente chega no alto de uma montanha mesmo. Então, eu subi com o carro
E lá em cima a gente gritou muito. E tem esse vídeo no meu Instagram. E a carinha dele, gente, no vídeo, porque ele levou um susto a hora que ele viu a mãe dele berrando. Que eu gritei, eu falei, filho, agora nós vamos gritar, e gritava muito. E ele olhava para mim e falava assim. E ele começou a se divertir com a coisa. E aí, depois disso, eu consegui explicar para ele, né? A diferença de um grito que a gente grita para deixar aquele sentimento sair, né? Seja raiva, seja frustração, seja o que for, para liberar, para expressar. E o grito, que é um grito que é para controlar papai e mamãe. E aí, no capítulo, eu conto isso para você e dou um passo a passo também para a gente mudar. Então, acho que vale super a pena. O livro tá lindo, é para papais e mamães reais, gente. Então, assim, quem tá por aqui, vai lá, porque vale muito a pena. Todo mundo aqui contou os perrengues e os desafios, tá bom? Um beijo para vocês. Obrigada, Paulinha. Obrigada pelo seu relato, pelo seu capítulo, sua contribuição. E a hora de comer também costuma ser bem desafiadora, né? Para quem é mãe aí, não só de primeira viagem, mas é um dos momentos que costuma ter muitas batalhas. E a Natália Guidelli vai contar como que ela encontrou esse caminho aí de respeito e equilíbrio na hora da alimentação com a filha dela. É isso aí. Bom, gente, quando a Mona e a Nina fizeram um convite para participar do livro, né, e falaram do objetivo, né, que todo mundo está falando, que é contar a maternidade real, né, os desafios que nós enfrentamos com os nossos filhos, eu até titubeei um pouco, mas eu não podia deixar de falar da alimentação, que foi e é um dos maiores desafios que nós tivemos, né? Porque começou com o nascimento da Helena e foi até pouco tempo atrás por conta da seletividade alimentar. E quando eu esperava a Helena, eu pensava muito em parto, montar o quarto, enfim, várias coisas. E muitas amigas me diziam que o parto era o menor dos problemas, né? E foi mesmo. Só que eu não esperava que a alimentação seria um dos maiores problemas. Como eu disse, começou no nascimento, porque a Helena não ganhava muito peso, né? E eu produzia o leite, eu tirava leite para dar para ela, mas para fazer ela tomar era complicado. Passou a piorar quando os momentos de refeição viraram uma guerra, né? Acabando em choro e muita frustração. Aí eu decidi mergulhar na disciplina positiva, que eu já tinha conhecido, inclusive conheci com a Aline, que está aqui, a Aline Basso, é um prazer estar dividindo aqui o livro com ela. Mas eu decidi focar mais nesse objetivo da alimentação. E aí muitas pessoas me perguntaram, mas você é professora e foi escrever sobre alimentação, o que tem a ver? Bom, a ideia era revelar um desafio, mas eu descobri que a minha profissão tem tudo a ver com isso, porque eu peguei toda a minha experiência com alunos que têm recusa alimentar e toda a minha criatividade para envolver a Helena na preparação dos alimentos. Então, a gente fazia as mais diversas atividades na cozinha, com segurança e se divertindo bastante. A gente criava pratos com carinhas, formatos de animais, a gente faz panqueca de diferentes formas, enfim, mil e uma atividades. E aí, nesse processo todo, eu acabei descobrindo muitas outras ferramentas da disciplina positiva que podiam ser aliadas a esse objetivo. E isso que eu conto um pouco também no capítulo, além de todas essas peripécias criativas. Mas o meu primeiro e maior ganho foi perceber, através de todo esse processo, que a Helena é ela. Ela é única, ela tem as necessidades dela e ela merece respeito em todas as esferas. A alimentação também envolve a personalidade da criança e também é uma maneira de nós aprendermos a respeitar as diferenças e de respeitar o espaço delas, dando autonomia, criando confiança e promovendo de verdade um desenvolvimento pleno e saudável.
O microfone está desligado. Natália, o finalzinho cortou. Tá. Ela caiu. Deve ser a conexão, mas realmente a alimentação é um desafio também muito frequente. Às vezes a mesa, que é um lugar para ser um momento prazeroso, vira um campo de batalhas, né? O capítulo da Natália é incrível, a história dela e como que ela construiu essa trajetória, vale conferir. E agora a gente vai conversar com a Vanessa. A Vanessa traz um tema também muito importante, que é ajudar os nossos filhos a lidarem com o não. Eu falo que até hoje a gente tem que aprender isso enquanto adultos, né, Vanessa? Vamos lá, conta para nós. Sim, então, realmente a gente tem que estar aprendendo sempre, né, a lidar com o não. E foi muito interessante porque esse capítulo, né, eu escolhi esse tema antes da pandemia, né, escrevi antes da pandemia, e até falei na live que a gente fez que a pandemia veio aí para mostrar justamente esses nãos, né, que a gente tanto cobra das crianças, como que elas precisam saber aprender a ouvir não e a lidar com a frustração do não. E será que a gente sabe fazer isso? Né? Será que agora com a pandemia que veio, que a gente recebeu um monte de não, foi uma metralhadora de não, você não pode trabalhar, você não pode ir para o parquinho, você não pode, enfim, fazer uma festinha de aniversário, você não pode um monte de coisa. E a gente soube lidar com isso, a gente estava realmente, né? A gente soube lidar com essas emoções. Então, agora na pandemia, mais do que nunca, esse capítulo veio muito à tona, pra gente aqui em casa principalmente, porque quando a gente tá tolhido, né? Tá com muitos nãos, a gente tende a ficar sem paciência, a gente tende a ficar estressado, e isso mina as relações dentro de casa. Então, esse lidar com esse não, e aí a gente fez a parar pra pensar, né? O quanto que a gente exige das nossas crianças, algo que nem nós adultos conseguimos, né? A gente exige deles, e a gente exige duplamente deles, porque a gente exige deles, sendo que eles não têm capacidade nem estrutural mesmo, psicológica e de desenvolvimento cerebral para isso. E a gente ainda exige deles eles terem exemplos, né? Porque nós em casa, qual é o exemplo que a gente dá? A gente está realmente ensinando, a gente está mostrando para eles, pelo nosso exemplo, que a gente sabe lidar com a frustração, porque quando eles dizem não para a gente, o que a gente faz? Né? Geralmente a gente grita, a gente manda, o autoritarismo, quando a gente recebe, vamos tomar banho? Não, você vai tomar banho sim, né? É aí que o autoritarismo vem com tudo. Então, será que a gente também sabe receber os nãos deles? Né? Então, tudo isso eu trago no capítulo do livro e trago com algumas ferramentas para a gente diminuir esse não. Por que é importante a gente diminuir esse não também? Porque senão o não, ele fica banalizado. Né? E aí a criança, o não, por exemplo, para a saída do parquinho, né? Vamos embora para casa, porque eu tenho um compromisso, eu tenho um atendimento. Não, mas eu quero ficar mais tempo. Não dá para ficar mais tempo, vamos embora. Esse não, né, que não dá para ficar mais tempo no parquinho, é o mesmo não que a gente dá para, né? Não, na tomada não, no fogo não, no fogão não, que é perigoso, na janela não, que é perigosa. Então, é o mesmo não, sendo que a periculosidade aí é diferente, né? De um para o outro. Então, quando a gente começa a dizer um monte de não para a criança, ela perde essa referência do que realmente é não. Até porque tem muitos nãos que a gente diz que no dia seguinte a gente diz sim. Um dia não, um dia sim. E isso confunde demais a criança. E também porque a criança não entende, né? Ela não tem ainda a capacidade para entender o não, porque o não é muito abstrato para ela. Então, no livro, eu trago justamente isso. Eu trago algumas ferramentas para a gente crivar, né? Que é um filtro que eu crivo o filtro do não, né? E para a gente também diminuir esse não, para a gente realmente usar o não de uma forma mais assertiva, né? Para que não fique aí essa metralhadora. A gente guarda a metralhadora aqui e a gente começa a dar aqueles tiros certeiros do não. Só o não a gente só usa quando realmente é não. Então, eu conto isso no livro também e trago, né, mais algumas outras ferramentas para lidar com a frustração. Porque, de fato, é isso. A gente precisa acolher, a gente precisa ouvir para organizar melhor esse diálogo dentro de casa. Né? Mesmo que seja bebezinho, a gente pode, mesmo desde bebezinho, já ir treinando essa comunicação. Porque os bebês não se comunicam, né, verbalmente, mas eles se comunicam com o corpo, com expressões. Então, é muito importante a gente montar esse diálogo desde muito pequenininho. Então, mas para quem já está em filho grande também, qualquer momento é o momento de construir. Hoje eu estou construindo com a minha mãe, por exemplo, uma comunicação mais saudável, né? Mais não violenta.
Então, a toda hora é hora disso. Então, esse livro veio muito a calhar agora na pandemia, que realmente nossos ânimos estão convivendo com os filhos dentro de casa. A gente realmente fica não o tempo todo. Então, eu trago aí três ferramentas, 3 dicas bem interessantes de como eu consegui desenvolver isso aqui em casa, porque também para mim foi um desafio, né? E foi lidando realmente no dia a dia com meu filho, eu percebia que o não, ele era muito mais reativo ao não. Quando eu fazia uma pergunta, por exemplo, ele me ouvia melhor. E quando eu dizia não, ele logo ficava, parece um pinte, assim, sabe? Aí eu falei, opa, não é bem o não que eu tenho que dizer, então. Vamos ver como é que eu posso falar com ele de uma forma que ele me receba melhor. Então, foi isso. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, tá, Nina? Eu acabei não falando isso lá no início. Mas muito obrigada pelo convite de estar aqui no livro com vocês. Obrigada a você, Vanessa. E você recentemente até postou, né, o quanto a gente também, fazer o nosso lançamento online foi um não, né, para nós, que queríamos estar juntos e brindando, e no começo ficamos um pouco, como vai ser isso? Mas estamos aqui. E para lidar com esses desafios da parentalidade, que são tantos, né, de forma mais consciente e respeitosa, é necessário que a gente olhe para nós mesmos, né? E investir em autoconhecimento. E a Mona Lisa traz isso com muita riqueza, um relato lindo desse caminho onde ela aprendeu a olhar para si para poder educar os filhos. Conta pra gente aí, Mona, um pouco. Então, minha jornada começou há mais ou menos 15 anos. Eu sou professora há 25 e começou na sala de aula. Eu sempre achei que era gentil com os meus alunos, eu achava que era, mas, na verdade, quando eu conheci a comunicação não violenta, eu descobri que não era bem assim, porque a gente se utiliza de recursos muito manipulativos e mascara isso em nome da gentileza, usando a gentileza. E aí, um dia, eu peguei uma turma muito desafiadora. E eu já sabia que eu era autoritária, embora não fosse, digamos assim, muito brava com os alunos, mas eles sabiam que eles não podiam sair do trilho. E quando eu peguei essa turma muito desafiadora, tudo que eu queria era aprender sobre ter mais disciplina, aprender a impor mais disciplina. Eu queria ser mais autoritária. Então, eu fui na livraria e procurei um livro que me ajudasse a impor mais disciplina. E eu sempre digo que, graças a Deus, o livro que eu encontrei quando eu digitei disciplina foi Disciplina Positiva. E ainda quando eu li a capa, eu achei que esse livro ia trazer o que eu queria, porque ele dizia que ia me ajudar, e ajudar para que as crianças se tornassem mais cooperativas, respeitosas e responsáveis. Eu disse, é isso que eu quero. Mas quando eu li, eu descobri que eu também precisava ser assim, que eu também precisava ser mais respeitosa e que não era mais autoritária que eu tinha que ser, mas tinha que andar pelo caminho do meio, eu tinha que ser firme e gentil ao mesmo tempo. Tudo aquilo fez muito sentido para mim, eu gostei, eu usava as ferramentas, mas o autoritarismo pulsava dentro de mim. E no final do dia, eu tinha desprendido muita energia para colocar em prática aquilo tudo. Continuei, porque era fantástico, eu via as coisas acontecendo, era mágico. E quando eu tive meus filhos 7 anos depois, eu pensei, com meus filhos vai ser melhor. Porque filho, né, a gente ama tanto, a gente transborda de amor por eles. Então, esse autoritarismo todo vai embora e vai ficar somente a educação mais respeitosa. Só que não foi assim. Eles são gêmeos, e eles ainda pequenos, eu lembro que eu usava a ferramenta, mas a vontade que eu tinha era de dar um grito daquele bem grande. E aí eu comecei a me perguntar por quê. Porque a gente está falando de relacionamento, a gente está falando de pessoas que estão dentro das nossas casas todos os dias. Então, isso precisa ser leve, isso precisa ser bom, precisa ser gostoso, é a casa da gente, as pessoas que estão com a gente. E eu acho que quando eu me perguntei o porquê, como Paulinha falou, o universo chega para a gente com as respostas, e aí eu comecei a buscar em mim a resposta. Eu comecei a perceber que não era com as crianças, mas era comigo. Né? Eram as crianças que estavam dentro de mim que gritavam naquela hora.
que tinha vontade de gritar e o adulto dizia não, que você aprendeu uma educação mais respeitosa e que você precisa fazer diferente agora. Então, nesse capítulo, eu conto o que eu fiz para ir buscando esse autoconhecimento. É uma coisa que não tem fim nunca, né? É uma jornada que está sempre no comecinho. E eu me pergunto, quando as pessoas me perguntam se buscar autoconhecimento fez de mim uma mãe melhor, eu sempre digo que fez com que eu não desejasse mais ser uma mãe melhor. Porque eu descobri que, no fundo, existia uma crença da dependência do olhar das outras pessoas. Eu queria que as pessoas olhassem para mim e me vissem como uma mãe melhor. Buscar o autoconhecimento fez ter consciência disso. Então, é sobre consciência, ter consciência de nós e do mundo que está cercando a gente. É isso. Obrigada, Mona. Realmente, a gente precisa olhar para dentro, né? Para a gente poder virar chavinhas, porque senão a gente não consegue mudar, né, esse paradigma que nós somos criados com ele, né, esse modelo autoritário, e como transformar isso na nossa relação com os filhos, com os alunos, e promover relações horizontais. Não tem jeito se a gente não olhar para si, né? Realmente um capítulo muito importante. E um outro tema que é de grande relevância, uma contribuição riquíssima, que é sobre educação financeira. A gente vai conversar com a Cláudia Fernandes. Quantas vezes nós crescemos sem aprender a lidar com o dinheiro, e ela vai contar como que ela tem construído isso com as filhas dela. Cláudia. Seu microfone, Cláudia. Ok? Então, vamos lá. Então, meu capítulo é sobre educação financeira, né? Eu acho que não só como construir essa relação com o dinheiro, né? Onde a gente vai investir, o que essas meninas... Como que a gente ensina os filhos, como a gente ensina as crianças a lidar com o dinheiro, né? Primeira coisa é que eles precisam ter dinheiro, né? E aí, uma das coisas que eu não vivi na minha infância foi receber mesada. Então, eu também cresci com esse paradigma de achar que mesada não é uma coisa boa, que eu não tinha que ter mesada, né? Até que, na verdade, quando a gente começa a ver, né, as crianças de hoje em dia, o quanto elas são bombardeadas por estímulos externos, né, desde comercial de TV, agora esse fenômeno do unboxing, por exemplo, né, no YouTube, que os mini influencers recebem várias coisas e aí eles começam a abrir e as crianças ficam enlouquecidas e o ponto e aí eles chegam, mãe, eu quero isso, eu quero aquilo, e aí você percebe que, na verdade, o teu filho não quer exatamente aquilo, né? Ele foi bombardeado por tanto estímulo externo e cada vez mais ele vai ficando longe dele mesmo. E aí, quando as crianças pedem, o ponto, né, e aí, o que a gente faz? A gente dá, então você vai dar o iPhone, o iPad, XPTO aos 5 anos de idade, ou você vai para o outro extremo e fala assim, imagina, meu filho, tá pensando o quê? Que dinheiro dá em árvore, dinheiro é difícil, é suado, né? E aí a gente vai criando um outro paradigma de crenças altamente limitantes em relação à prosperidade e em relação ao dinheiro, né? Então, uma das coisas que eu comecei realmente a fazer com as minhas filhas foi trabalhar a questão da mesada, né? E aí eu chamo de uma mesada com mindset abundante, né? Que é onde a gente acredita que essa energia do dinheiro é uma energia que precisa circular, que o mundo é abundante, né? Você olha para o céu, você não fala assim, não, como eu sou, de repente eu moro, sei lá, na periferia, eu vou ter só um pouquinho do céu para olhar. Não, a natureza, ela mostra para a gente a abundância que é da vida, né? Então, como trazer isso? São algumas ferramentas que eu trago no meu capítulo para desenvolver justamente essa energia positiva com o dinheiro, com as crianças. E aí, uma das coisas que realmente veio, né, para minha consciência foi: como que você ensina as crianças a lidar com dinheiro se elas não têm dinheiro, né? Então, elas precisam ter esse dinheiro. E aí, pra gente... E uma das falas que a gente muito escuta, né, de pais é assim, mãe, compra tal coisa, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Então,
de novo, a gente vai construindo esse mindset, né? Essa ideia de que não tem, que é difícil. E aí, na verdade, uma das frases que eu sempre uso com as minhas filhas é: dinheiro tem. A gente vai escolher onde a gente vai colocar o dinheiro, né? E aí, elas vêm já com, né, os envelopes delas de poupar, de doar, de gastar. E esse ano, por exemplo, minha filha mais velha trocou o celular dela com dinheiro integralmente dela, desde quando a gente começou esse trabalho, né? Então, tudo isso eu acho que a gente, na parentalidade, o nosso objetivo é criar, desenvolver habilidades de vida. Então, é a gente olhar para a gente enquanto adulto e falar assim: como que a gente precisa, o que a gente precisa saber para lidar com o dinheiro? E o que a gente está fazendo na nossa parentalidade para ensinar essas crianças? Obrigada, Cláudia. Bárbara, a gente está precisando de ajuda com a Natália, que ela caiu e não está conseguindo voltar. A gente está mandando aqui no chat, mas ele está tão fluido que talvez você não esteja vendo. Se puder ajudar ela a voltar. Pode deixar, a equipe está aqui atenta, tá bom? Obrigada. Nada. Então, vamos falar agora um pouquinho de medo e ansiedade, que são sentimentos que, em excesso, podem acabar até prejudicando o desenvolvimento dos nossos filhos, né? E a Ana Mussel, Ana Carolina, traz aí no capítulo dela esse desafio que ela vivenciou com o filho dela. Cadê a Ana? Aqui. Oi, aqui. Ana. Estão me ouvindo? Sim. Então, eu penso assim, ansiedade, quem nunca sentiu, né? Principalmente nesses... Hoje já se diz do mal do século, né? E com esse capítulo que eu escrevi, contado a partir principalmente da experiência com meu filho mais velho, o Rafael, que é uma criança encantadora, sensível, alegre, inteligente, mas sempre, né, desde os primeiros dias de vida, muito ansioso, com muitos medos de enfrentar o novo, os desafios, de experimentar, de testar. Eu fui pensando, né, nessa, quando a gente fala maternidade real, né, foi caindo isso para mim de uma forma muito real. Só para sintonizar, o Rafael, ele veio 2 anos após a perda do nosso primeiro filho, que foi o Gustavo. Eu perdi com 37 semanas já de gestação. Então, a minha intenção, né, o que eu pensei, o que eu quero é apresentar aos leitores desse capítulo uma proposta, uma ideia de que a gente precisa estar junto dos nossos filhos, acolhê-los, estar nos colocando ao lado deles, né? Muitas das vezes é tão difícil se colocar no lugar, então que a gente se coloque ao lado, que a gente acolha, e que aí a gente possa usar, eu cito algumas ferramentas da disciplina positiva que deram certo e que às vezes nos desafiam, né, sempre, mas são ferramentas, eu sempre digo, muito práticas, muito para a gente poder colocar a mão na massa, e também que a gente possa ter uma rede de apoio, né, uma rede de apoio com que a gente possa perceber que a gente não é onipotente, que a gente não é sempre forte, né? E que tudo na vida passa, né? Dói, mas passa. E eu tenho uma tendência a fazer e a falar as coisas talvez de uma forma diferente. E aí eu fiquei pensando que eu gostaria de ilustrar para vocês uma história que significa, me diz dessa trajetória como mãe, né, e que eu gostaria de deixar para vocês ficarem interessados em ler o meu capítulo, em ler todo esse livro. É uma inspiração, e eu gostaria que vocês, enquanto eu fosse contando uma pequenininha história, vocês se imaginassem como personagem principal dessa história, dizendo isso aos seus filhos, aos seus netos. Eu estava sozinha e te encontrei. Não sei se fui eu que te encontrei ou você que me encontrou, mas caminhamos juntos, nos conhecendo, aproveitando, vivendo. E quando os problemas apareceram, ansiedades, os medos,
nós os enfrentamos juntos, pelo ar deles. Nem sempre é fácil, nem sempre foi. Às vezes é mais difícil do que imaginamos. E tudo se despedaça, e nos afastamos e nos perdemos. Mas apesar de tudo, a coragem, a perseverança, a paciência e a resistência nos levam adiante para conseguir o que desejamos, lutar pelo que amamos, por quem amamos e amar as lutas, seguindo juntos, juntos, apesar de tudo. Obrigada. Obrigada, Ana, pela contribuição. Com certeza um capítulo que vai apoiar muitas famílias que também experimentam esse desafio cada vez mais comum, né? A ansiedade, o medo. Obrigada pela delicadeza com que você compartilhou. E agora, Mana, quando a gente fala também em maternidade, vem um assunto que é inevitável, a culpa. Às vezes a gente sente culpa até de não ter culpa. Conta para nós, Mana, como é que é isso no seu capítulo? Bom, quando a gente começou a delinear os capítulos do livro, né, eu e a Nina, a gente fez uma lista de possíveis capítulos e a gente queria escrever todos, né? Aí a gente falou, bom, o capítulo vai acabar me escolhendo. E essa coisa da culpa, eu ouvia muito, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, nasce uma mãe, nasce uma culpa, mas isso não conversava comigo, sabe? Eu não sentia isso e ficava me perguntando, né? Que culpa é essa? A Cecília, quando ela nasceu, com 3 meses e meio, eu voltei a trabalhar e ela já foi para o berçário e as pessoas diziam, nossa, tadinha, tá no berçário, você deve estar culpada. E eu não estava culpada, eu falava, tadinha, por quê? Tá bem cuidada, o pai fica com ela meio período, a gente tinha um esquema, né? Eu tirava leite, ele ficava com ela, cuidava, estava bem. Eu, né, sendo do contexto escolar, também achava que estava tudo bem, que ela ir para a escola tão cedo assim. Então, eu não sentia essa culpa. Mas a maternidade veio para mim junto com vários outros papéis que eu assumi meio que ao mesmo tempo. Papel de esposa, de mãe, de coordenadora de escola, morando numa cidade nova e vindo de uma realidade em que eu vivi praticamente sozinha 20 anos, em que o tempo era só meu, a vida era só minha, eu fazia o que eu queria, do jeito que eu queria, a hora que eu queria. E essa novidade toda, sem eu perceber, ela foi me consumindo, né? Eu ficava bastante doente, tinha muita sinusite, muita gastrite, sempre muito, eu ia somatizando isso. E foi quando eu fui fazer um curso para ser educadora de encorajamento, que eu fiz um mergulho aí para dentro, como a Mona bem disse, né? E também veio essa história de novo, né? Era Dia dos Pais e a gente estava lá no curso, em pleno Dia dos Pais, e todo mundo falando, ai, estou me sentindo muito culpada de estar aqui, porque eu estou deixando meu pai, e o meu marido está sozinho, não é justo? E eu falava, gente, eu não sinto isso, eu pensava, né? Eu fazia aquela cara de, né, puxa, né? Eu falava, mas é só mais um, tantos outros que eu passei com ele, eu tenho certeza que ele sabe. E aí eu fiquei assim... comecei a sentir outra culpa, aquela culpa de não sentir culpa. Eu falei assim, gente, eu devo ser uma péssima mãe, uma péssima pessoa, eu não amo a minha filha o suficiente, a minha família não está em primeiro lugar, eu sou horrível, e comecei a sentir a culpa de não sentir culpa. E na verdade, comecei a trabalhar isso, né? E quando eu me mudei aqui para Pouso Alegre, comecei a querer ter uma vida que não era a minha, que era da mãe que cozinha, que vai na feirinha de orgânicos e faz a comidinha e tá mais tempo em casa e brinca. E a minha essência falava, vai trabalhar, trabalha, né? E eu queria aquilo que me preenchia e que me fazia plena, né? E aí eu comecei a entender que eu preciso estar no meu lugar, onde eu me sinto plena, e isso não faz de mim uma mãe pior ou melhor do que ninguém. Essa é a minha verdade, é o meu caminho, é a minha realidade, né? E eu tô nesse lugar agora, muito satisfeita aqui trabalhando e tal. Isso não me faz uma mãe menos interessada e pior.
né? Então, o meu capítulo é disso, dessa culpa, de não sentir culpa e de como a gente se encontrar aí nesse nosso eixo e tentar desconectar um pouco dessa comparação, né? Quem é o outro? Quem é essa outra mãe? Por que eu acho que ela é melhor do que eu? E como isso me tira de onde eu deveria estar. Obrigada. E agora eu vou chamar a Nina para falar do capítulo dela. E é assim, né, também. Tem essas cobranças que a gente vivencia. Exatamente. Temos muitos desafios, né, mano? Foi difícil escolher qual a gente escreveria, porque a gente passa por muitos. Eu falo que eles vão mudando e a gente vai aprendendo a cada dia a construir esse caminho, né? A parentalidade respeitosa, ela é construída dia a dia, momento a momento, é um exercício constante. E no livro eu escolhi falar sobre essa relação de irmãos, o desafio de ser mãe de duas. Eu tenho duas lindas, que são a Alice, de 6 anos, e a Luísa, de 2 aninhos. E eu acho que também essa escolha foi pela minha história. Eu sou a irmã mais velha, e quando eu vejo essa trajetória, sou apaixonada com meu irmão. Tenho um amigo que a gente construiu essa relação de amizade, mas também de muitos ciúmes, de muitas brigas. E quando eu fui ser mãe da segunda filha, eu falei, poxa, o que eu vou fazer para minimizar esses conflitos, para ser mais imparcial um pouco? E a disciplina positiva me ajudou e tem me ajudado todos os dias aqui com elas. E essa questão é muito importante, porque a relação entre irmãos é a relação mais intensa e mais extensa que a gente tem ao longo da vida, né? Uma das mais importantes, assim, inclusive vários estudos apontam que é um dos fatores que definem a nossa personalidade, a nossa identidade, às vezes até mais importante do que a relação que a gente tem com os pais. Então, a gente tem que olhar para isso enquanto pais, para ajudar os nossos filhos a construir essa relação de harmonia, de parceria, de amizade. E no meu capítulo eu trago toda essa história, né, de quando eu e o Vitor decidimos ser pais, da Alice, que começou a pedir a irmãzinha, e como que foi essa expectativa da chegada, da espera, as estratégias que eu utilizei para propiciar esse vínculo entre elas, desde a barriga, desde a gestação, os cuidados para poder dar essa notícia, como conduzir esse processo de uma forma que eu comunicasse de fato para a Alice, que nada nem ninguém tiraria o lugar dela na nossa casa, e que o amor, ele realmente multiplica. Eu conto um pouquinho no capítulo também de como foi esse processo, porque eu, sendo adulta, eu me peguei em uma situação muito vulnerável. Eu me perguntava, gente, será que eu vou conseguir amar de uma forma igual? E cheguei a chorar por isso. Falei, Vitor, eu acho que eu não vou conseguir amar do mesmo jeito esse segundo filho, porque é algo tão intenso que a gente vive com a Alice. Como que vai ser depois que chegar a Luísa? E realmente é um aprendizado muito grande. Esse amor multiplica e a gente precisa comunicar isso para os pequenos de uma forma clara, porque a lógica deles nem sempre é a nossa lógica. E eu conto um pouquinho dessas ferramentas, inclusive no convívio delas, né? Na hora de brincar, na hora das disputas, dos conflitos. E realmente eu acho que pode apoiar aí os pais que estão pensando em ter mais de um filho, estão nessa expectativa, nesse planejamento, ou aqueles que já têm e estão aí vivenciando alguns conflitos, não sabem o que fazer. E é um capítulo que está bem rico com estratégias para apoiar vocês. E é um prazer dividir um pouquinho da minha história, desse maternar aí, desse eterno aprendizado de ser mãe. E para terminar, né, a gente vai, os últimos 3 capítulos do livro, a gente tem 3 especialistas que escolhemos também, que vão agregar muito para os pais que adquiriram o livro. Uma é a Paula Arruda, que é conhecida como pediatra na web, aí, infelizmente ela não está aqui hoje. E a outra é a Heloísa Coutinho, que já falou na primeira rodada, e a Renata Lela, que é psicóloga, e vai falar aqui, no capítulo dela, ela esclarece uma dúvida super importante, que meu filho precisa ir para o psicólogo, e agora, né?
Como que a gente lida com isso? Renata? Oi, Mana. Então, quando a gente pensou, né, no capítulo, quando eu recebi o convite do livro, e eu comecei a pensar, como que eu poderia abordar isso, né? Porque, assim, ao longo dos meus 18 anos de formação, sempre que alguns pais procuravam pelo processo de terapia, sempre vinham com muitas resistências, né? Nossa, eu ter que procurar uma terapia para o meu filho, como é que vai ser isso? É, ela vai ficar sozinha com ele na sala, o que ela vai falar? Ela vai fazer a cabeça do meu filho, né? E assim, ainda no meu caso, principalmente, porque eu não tive o privilégio da maternidade, né? Então ficava mais complicado ainda, porque tinha essa questão de, poxa, mas ela não é mãe, né? E aí como é que ela vai chegar e me orientar e me ajudar? Sem contar também que o que eu via muito era as escolas dizendo isso, né? Ah, é muito difícil, a gente está tentando faz tempo que ele vá para um psicólogo, mas a gente não consegue, e aquela dificuldade toda. E aí, por outro lado, eu via, quando os pais chegavam, né, até mim, muita dor, né, muita frustração, poxa, eu não dei conta e tô aqui, então, assim, com aquele medo do julgamento, né? Então, no meu capítulo, o que eu procurei abordar foi exatamente isso, foi esse olhar empático e preventivo do processo terapêutico, né? Nós psicólogos, a gente não está lá para julgar, né? Não é o nosso papel, a gente está lá para orientar, para auxiliar, e o nosso papel é muito preventivo, e ele acaba sendo remediativo por essas resistências. Então, assim, as famílias que nos procuram, elas acabam adiando por medos, por incertezas, por dificuldades, e aí quando a criança chega para o processo, já está tudo muito difícil, muito complicado. Então, se a gente conseguisse entrar dentro de uma perspectiva preventiva, com certeza o nosso trabalho facilitaria muito. Então, lá eu trouxe algumas dicas, assim, de como eu sei que é a hora de procurar um psicólogo, o que pode estar acontecendo com o meu filho para que eu saiba que eu preciso procurar uma ajuda, né? Então, eu trouxe lá alguns sintomas, algumas coisas que começam a acontecer com a criança, falei um pouquinho de como é o processo de terapia em si, o que a gente faz, como que a gente inicia esse processo, qual é a participação dos pais, onde que eles entram, assim, com essa ideia realmente mesmo de desmistificar e de trazer um outro olhar para o processo terapêutico. E a gente, hoje em dia, tem cada vez mais estudos que comprovam, né, que a criança, 75% dos transtornos de saúde mental que a gente tem nos adultos, eles começam na infância. Então, se a gente tem a opção e a gente pode, né, e temos profissionais preparados para acolher, vamos procurar, é isso. Obrigada, Mana. Obrigada pela contribuição, Renata. Realmente é um tema que vai esclarecer aí essa questão da psicoterapia infantil, quando, como, né, identificar esses sinais e ajudar as crianças nesse desenvolvimento saudável. E para fechar essa rodada agora de apresentação dos capítulos, eu quero chamar a doutora Raquel Souto, ela é pediatra, é mãe, e ela fala dos maravilhosos 2 anos, né? O título do capítulo dela é uma interrogação. Terríveis 2 anos, eles podem ser maravilhosos? Raquel, conta para nós. A gente fica na dúvida, né? São os terríveis 2 anos, são os maravilhosos 2 anos. E eu falo que, assim, a minha busca e o meu motivo de ter escrito esse capítulo é a minha filha mesmo. Porque ela era um bebê fofíssimo, lindíssimo, quando deu 1 ano e meio, começou a ficar terrível. Aí eu ficava, nossa, gente, não é possível, né? Nossa, que menina insuportável. E eu ficava, gente, não é possível, eu preciso realmente estudar. E aí que eu fui buscar, porque eu falei assim, o problema não tá com ela, né? O problema tá comigo. O problema tá comigo a partir do momento que eu não consigo ensinar a ela e não consigo falar a ela aquilo que eu preciso e aquilo que ela precisa. E aí eu fui buscar e, assim, tem várias situações, as situações do shopping, quando a gente vai sentar para comer, que geralmente, assim, as pessoas dão celular, dão telas, e eu achava aquilo inadmissível, eu achava que ela tinha que sentar, que tinha que comer, que tinha que conversar. Só que ela era apenas uma criança de 2 anos que não queria sentar no restaurante que eu queria. Não queria comer aquela comida.
Então, assim, e berrava, e pelo shopping, gritava pelos lugares, gritava em tudo. Eu falei assim, gente, não é possível. Não é possível que sempre vai ser assim, sabe? Aí eu descobri realmente, aí eu fui estudar disciplina positiva, tanto que na minha primeira certificação, a Renata estava presente, eu chorava horrores. Horrores, assim, que eu falava assim, gente, para que lado que eu tô indo, sabe? E, na verdade, assim, a disciplina positiva foi um leque, abriu um leque, um novo leque na vida, um novo direcionamento de vida. E, assim, hoje eu consigo ver na Alice uma outra criança, né? E, assim, eu fico muito feliz. E o capítulo, ele fala muito disso. E, assim, muitos pais, muitos colegas, muitos amigos falam assim, nossa, o que você faz com ela? Né? Por que ele é assim? Nossa, por que ele é assim? Aí eu falo, não é que ela é melhor que outras crianças, né? É que eu fui estudar para isso, porque eu acho que, igual a Isa Minatel fala, a gente precisa realmente estudar para ser pais. E no livro fala muito isso, no livro dá muito passo a passo, né? Assim, a questão da gente não rotular, a questão de não falar que ela é insuportável, que ela é terrível, né? Assim, a questão de respeitar os momentos, respeitar os gostos dela, né? Até porque ela também tem as vontades dela. E assim, eu acho que os terríveis 2 anos foi só um primeiro ano, foi só os primeiros 6 meses. Os outros finais de 6 meses não foram os terríveis 2 anos, foram os maravilhosos 2 anos. E essa é uma época onde a criança se descobre muito, onde tem desfraude, onde, enfim, onde tem toda essa questão comportamental, e o capítulo está muito legal. Como o livro está muito legal. Bom, então posso dizer agora que o livro Entre Nós está oficialmente lançado. Queremos agradecer muito todos vocês, todos os coautores. Quer que eu ponha aqui para me aparecer mesmo? Oi? Todos os coautores, os familiares, amigos, todo mundo que acompanhou o processo nos bastidores e que sabem o quanto esse momento é especial para nós. E todos vocês que estão aqui hoje, né? Na sexta-feira à noite, acompanhando esse momento tão especial e dando encorajamento para nós aqui no chat. Tá muito gostoso. E como vocês sabem, todos os nossos coautores atuam na área da parentalidade, da educação consciente, né, parentalidade positiva, e a gente preparou um combo aí irresistível para quem está aqui, para quem veio nos prestigiar, para quem adquiriu o livro hoje, vai levar junto aí 17 bônus, né? Não só o livro digital, nas 2 versões, PDF e Kindle. E para quem ainda assim quiser o livro físico, é só falar com um dos coautores. Qualquer uma das coautoras que está aqui tem o livro para vender. Então, veja quem vocês querem o autógrafo, escolhe, vai lá na página dessa pessoa e fala, quero comprar o livro, né? Com certeza vai estar lá no link da bio. E, enfim, antes da gente encerrar com uma sessão de perguntas e respostas, tem até uma pergunta que apareceu aí no chat. A Nina vai mostrar quais são os bônus e a gente vai brindar ao final. E, enfim, é isso, gente. Eu vou apresentar a cereja do bolo para quem está aqui hoje, que tirou o seu tempo para nos prestigiar, para nos honrar com a sua presença aqui, conhecendo o nosso trabalho. A gente preparou vários bônus para você, uma exclusividade de quem está nos acompanhando no lançamento. Vocês estão recebendo aí o link para adquirir o livro digital hoje. Como a Mana disse, a gente tem o livro tanto na versão física quanto no digital. Esses bônus são para quem comprar o livro digital hoje. O link vai estar ativo até amanhã ao meio-dia. Então, vocês podem dar uma escapadinha e já fazer a compra bem rápido, bem simples. Ou então, salva o link e depois do evento vocês adquirem de vocês para ter acesso a esses bônus maravilhosos que a gente preparou. Realmente vale a pena. Os coautores estão comprando o livro digital que eles já têm só para ter acesso ao bônus de todo mundo, porque realmente vale a pena e vai agregar ainda mais na caminhada de vocês enquanto pais e mães. E o primeiro deles é o que eu e a Mana
desenvolvemos, que é uma videoaula, Punições e Recompensas, dois lados de uma mesma moeda. Esse é o título do nosso capítulo no último livro que a gente publicou, que é o Conectando Pais e Filhos, junto com a Aline Sestaroli, que está aqui nos prestigiando também. Obrigada, Aline. E é um tema que eu e a Amanda gostamos muito de abordar nos nossos canais, então tem uma videoaula especial sobre isso. A Mônica Medeiros, que esteve aqui rapidamente com a gente, mas ela faz um trabalho incrível, e ela preparou esse e-book, que é o Enxoval Emocional, Conteúdos da Gestação à Primeira Infância. E né, a gente pensa tanto no que a gente precisa comprar no quartinho do bebê, nas roupinhas, mas esse enxoval aí, sem dúvida, é essencial, o emocional. A Lorene Lobato, que gentilmente desenvolveu também um kit de ferramentas para lidar com as múltiplas tarefas. O capítulo dela é sobre organização, de como que nós, pais, mães, lidamos com as múltiplas demandas, e tem esse kit aí para te apoiar e já colocar em prática os aprendizados. A Juliana Palma, também com o e-book que está incrível, com 25 alternativas aos castigos. Então, são ferramentas práticas baseadas na disciplina positiva para mudar esse paradigma aí e estabelecer essa relação mais horizontal e respeitosa com as crianças. A Heloísa Coutinho, que também nos cedeu um áudio de meditação guiada. O capítulo dela é sobre atenção plena na parentalidade, mindfulness na parentalidade. E ela está sorteando também uma vaga para quem fizer a compra hoje, até amanhã ao meio-dia, né, poder participar desse workshop de forma gratuita. A Elaine Gouveia também, que foi generosíssima, com 2 e-books. O primeiro deles é Organizando a Chegada do Bebê, e o segundo, Guia Organiza a Família. A Vanessa Sêmola, com o e-book Gentileza e Firmeza, o tempero para educação respeitosa, um e-book especial que está saindo do forno, né, Vanessa? E vai agregar aí para que a gente encontre esse equilíbrio na relação com as crianças, adolescentes. A Natália Guidelli também gravou uma videoaula com o tema do capítulo dela, né? Ela passou por essa experiência, esse desafio na alimentação, e desenvolveu essa videoaula para ajudar você a envolver sua criança na cozinha, com atividades e dicas práticas. A Tatiana Berenger, também com o e-book de Showbirras, como a gente lidar com essas explosões emocionais das crianças. A Paula Nossi, a Paulinha, com o audiobook do capítulo dela. O audiobook é uma ferramenta, eu amo os áudios, porque a gente consegue escutar enquanto a gente está lavando uma louça, no trânsito. Então, ela está dando de bônus o capítulo dela em audiobook. A Renata Lela, com um e-book muito útil para esse momento em especial aí da pandemia, com 30 atividades socioemocionais para você realizar em casa com a família, para trabalhar essa questão das emoções. A Ana Carolina Múcio também com uma videoaula do capítulo dela. Então, quem tem interesse em aprofundar um pouquinho, além de ler o capítulo dela que está incrível, tem essa videoaula para aprofundar, para lidar com a ansiedade e o medo. A Aline Basso com o e-book 22 dias para mudar o seu relacionamento com as crianças. A doutora Raquel Souto também com o e-book A Importância do Sono para a Qualidade de Vida do Bebê, para ajudar aí nesse desafio. E a Mona Lisa está também oferecendo uma vaga num workshop incrível de disciplina positiva, oferecendo curso e material. A Rebeca também disponibilizando um e-book sobre a importância do brincar no autismo. O capítulo dela fala sobre brincar e o e-book tem esse viés específico para os autistas. A Bianca Torres está sorteando uma vaga também no workshop da Neuromais, Introdução à Disciplina Positiva. Esses sorteios eles vão ser feitos nas nossas páginas e nós vamos informar vocês que todos que estão fazendo a compra têm o cadastro lá. Tá bom, gente? E tudo isso por apenas R$ 27,90. Vocês adquirem o livro digital, né, no formato em PDF, Kindle, para quem preferir, vai chegar no e-mail de vocês e os bônus vão chegar em seguida. Vocês não vão receber o bônus de imediato, que a gente está compilando esse material e tem um prazo até de 15 dias para a editora estar enviando para vocês, e vocês vão desfrutar, além do livro, desses materiais riquíssimos aí, que vão apoiar vocês mais ainda nesse
caminhar dessa parentalidade respeitosa, não perfeita, né, imperfeita, mas que busca estar melhor a cada dia, né, aprendendo sempre. E para quem quiser o livro físico também, a gente está com os exemplares, já estão chegando para nós coautores, então você pode procurar um coautor que te convidou. Se você chegou das redes sociais e não sabe a quem pedir, pode nos chamar no privado. Temos o canal também, o @Livro Entre Nós, tem, né, aqui está o nosso canal Pode Castigo também, vocês podem nos chamar e vai ser um prazer enviar esse livro autografado para vocês. Uma honra dividir essa obra com as famílias. Obrigada, Nina. Obrigada a todo mundo que disponibilizou aí um bônus para tornar ainda esse momento mais especial, né? E acho que chegou a hora da gente brindar. O que vocês acham? Da gente fazer a sessão de perguntas e respostas. Todo mundo aí? Pronto para o brinde, para a foto? Aê. Foto, meninos. Uhul! Uhul! Vamos lá, meninas, vamos brindar. Brinde! Uhul. Parabéns pelo lançamento! Obrigada! Teve alguém que fez uma pergunta aqui no chat e não direcionou a ninguém, mas eu vi a Paulinha começando a responder. Paulinha, tá aí? E quando você já criou os filhos e percebe que errou? Eu vi que você começou a escrever no eu chat. esqueci o nome dele, é Zé alguma coisa, né? Orlando. Zé Orlando. Zé Orlando, eu esqueci o nome dele, desculpa, gente. Mas o que eu falei, até comecei a responder ele no chat, eu acho que assim, nunca é tarde demais para a gente consertar um erro, né? A disciplina positiva, ela ensina isso muito para a gente. Que os erros são maravilhosas oportunidades da gente aprender e da gente fazer diferente. E eu acho que cada pai, cada mãe, inclusive os nossos pais, né? Porque às vezes a gente fala tanto assim, nossa, papai era punitivo, mamãe era autoritária, ou era permissivo demais, etc, etc. Gente, a gente tem que ter noção que eles fizeram o melhor que eles puderam dentro daquilo que eles tinham conhecimento. Então, esse papai que perguntou aí, eu tenho certeza que ele fez o que ele achou que era melhor até esse momento. E se agora a fichinha dele caiu, que ele podia ter feito diferente, é ele correr atrás, né, dessa informação, o que ele acha que faz sentido para ele, que não faz, comprar o livro, ler o livro, e aí fazer de uma forma diferente, né, de uma forma que faça sentido para ele. Mas o que a gente, acho que todas aqui vão concordar comigo, o que a gente não quer é colocar culpa em ninguém. Não é que você fez errado e agora. Você fez o melhor que você podia. Está percebendo que podia ter sido diferente? Dá um passinho para trás. Rever o que não bateu, aí o que você falou, podia ter sido melhor, né? E aí faz esse caminho. Eu, como consteladora, eu acho que pai e mãe, gente, está sempre certo. E a gente tem que agradecer muito pela vida que veio deles. E eu tenho certeza que todos agem com muito amor, né? Às vezes, eu falo que a gente costuma errar tentando acertar. Então, estudar um pouquinho, ler um pouquinho, para tentar trilhar esse caminho da criação respeitosa é maravilhoso. Posso complementar uma coisinha, Paulinha, também? Claro, Vanessa. É porque também a gente tem que pensar, né? Como ele falou, né? Meu filho está criado já. Mas essa relação, a disciplina positiva, ela também não é só para criança, né? Ela é uma filosofia de vida. É como a gente se relaciona com o mundo. Então, além do que a Paulinha falou, da gente estar aprendendo, né, com nossos erros, a gente enxergar o erro como um passo, um processo para que a gente vá para o caminho que deixa a gente mais confortável, mais tranquilo, numa relação mais positiva, né? Mas não só para com os filhos, né? Com a esposa em casa, com o vizinho, né? Até no trânsito. Então, eu mudei muito no trânsito, inclusive, por conta da disciplina positiva, da comunicação não violenta. Me fez mudar, inclusive, minhas condutas no trânsito. Então, não necessariamente é para com o filho, né? E sem contar também que nossos filhos vão crescer, não sei, alguns podem ter filhos, a gente vai ser avó, né? Avô. Então, os mais velhos também, eu percebo muito essa relação da minha mãe, por exemplo,
da minha sogra com o meu filho, né, dos avós com o meu filho. Então o nosso movimento aqui também influencia eles lá, por mais que eles já tenham filhos crescidos, mas eles têm netos, né, e também vão influenciar nesses netos. Então, eu acho que nunca é tarde, realmente. Obrigada, Vanessa, por complementar aí a resposta. E outra sugestão é ele conversar bastante com a Natália, né, que é a irmã dele, que vai poder dar mais orientações ainda aí, que é coautora do livro. Tem uma pergunta aqui para a Cláudia. Cláudia, como ensinar o meu filho sobre o valor do dinheiro e sobre quanto é difícil ganhá-lo, sem proibi-lo de comprar aquilo que ele deseja? Bom, primeiro assim, eu não compartilho da ideia de que o dinheiro é difícil de ganhar, né? Eu acho que dinheiro é uma energia que a gente troca no mundo, né? E essa é uma das crenças limitantes que eu comento no meu capítulo, né? Então eu acho que eu não compartilho dessa ideia. Agora, como ajudar ele a gastar naquilo que ele quer, eu acho que entra dentro do que a gente fala, né, na disciplina positiva, do contorno, assim. Então, é como se a gente imaginasse um bambolê, assim, né? Então, esse bambolê, a gente tem aqui o contorno, que são os limites que a própria família dá. Então, assim, nessa família tá ok ele comprar qualquer coisa que ele queira comprar, ou quais são os limites que que são impostos, né, que são colocados pela família de acordo com o valor de cada família, e o que ele pode escolher comprar. Então, agora, como fazer meu filho gastar, na verdade, é dar a oportunidade para ele gastar, seja através de escolhas limitadas que você vai negociar com ele, ou seja, de algo mais aberto, né? Então, esse limite, cada família é que vai delimitar. Mas acho que o que é importante é dar a oportunidade, porque muitas vezes o que a gente vê, os adultos tomam o controle disso, né? De todas as compras, de tudo, então de material didático, material escolar, por exemplo, né? Uma oportunidade olha, filho, nós temos este orçamento para o material, e aí você escolhe que tem que caber dentro desse orçamento, por exemplo. Obrigada pela resposta, Cláudia. Realmente é um exercício, né? A gente deixá-los praticar, né? Eles vão aprender praticando, né? Aqui em casa, desde pequenininha também, essa questão das finanças, eu falo que eu tenho aprendido para ensinar para as minhas filhas essa gestão financeira, e a Alice tem se tornado uma investidora aqui, melhor que eu. É muito legal a gente vê-los aprendendo. E a gente tem uma outra pergunta, acho que para fechar essa rodada de perguntas, para Renata Lela, que é: como saber qual o momento de levar meu filho a um psicólogo? Quais sinais, quais fatores aí que os pais têm que ficar em alerta, Renata? Oi, menina. Bom, vamos lá. Eu acho que, assim, a atenção que a gente tem que ter é que a criança, ela não vai chegar, principalmente aqui a gente está falando no livro de primeira infância, né? Então, eles não vão conseguir chegar e dizer: olha, mamãe, eu tô muito triste, tô chateada, tô com muita raiva, tem alguma coisa acontecendo comigo, essa pandemia me afetou, né? Então, assim, é difícil para uma criança conseguir ter essa clareza. Até para os adultos, né? A gente tem essa dificuldade em ter essa clareza. Então, a gente precisa entender, primeiro ponto, que a criança, ela muitas vezes vai ter dificuldade de verbalizar. Então, a gente vai observar no comportamento, né? No comportamento dela, as demandas que ela vai trazer, que a gente começa a perceber que alguma coisa pode não estar legal ali. Então, qualquer tipo de comportamento que é regressivo, né? Então, vamos dizer assim: meu filho já controlava o esfíncter, então ele já fazia cocô, já fazia xixi, já tinha desfraldado, aí ele voltou, ele teve uma agressão, vou apresentar, de novo, não consegue controlar, começou a ter endurese, que a gente fala, né, à noite, o xixi na cama,
outros comportamentos, assim, começou a ficar mais irritado do que o normal e com constância, né? Não aquela, por exemplo, num dia ficou irritado, no outro dia já tá bem. Não é isso que eu quero dizer, mas assim, é aquele padrão irritável, mais constante, uma certa apatia, dificuldade com sono, dificuldade com alimentação. Muitas vezes também os pais relatam, né, que começa a acontecer algum tipo de situação e as escolas percebem, né, também. Na escola, então aí vem o professor, chama, comenta que está acontecendo alguma questão ali. E assim, muito também a gente precisa olhar para algumas situações que a criança está vivendo, né? Então, assim, mudanças muito profundas, ou de casa, ou de escola, ou de cidade, às vezes afeta, né? Ou pode afetar o comportamento da criança. Alguma questão também com separação de pais, algum problema da família, perda, luto, né? Nesse momento da pandemia, nós, psicólogos infantis, temos trabalhado enlouquecidamente, né? Porque realmente a gente está vendo, assim, uma grande demanda de ansiedade nas crianças. Então, eu acho que, assim, de uma forma bem resumida, esses seriam aí os olhares cuidadosos que a gente precisaria ter. Lá no capítulo tem mais. Realmente é importante a gente estar atentos, né, e ter essa conexão com os nossos filhos, né, para perceber essas mudanças, a gente passar tempo de qualidade com eles, para a gente poder perceber tudo isso, né, e procurar realmente necessário. O capítulo da Renata está incrível, assim como de toda a Bárbara, e aí brotou essa ideia minha e da Mana, e quem é responsável por tudo isso são todos vocês, né? É uma equipe, a equipe da Editora Conquista, que está aí nos bastidores, mas que o tempo todo nos atendeu de forma solícita, que contribuiu para que esse projeto se tornasse realidade. Então, é o nosso muito obrigado aqui hoje a todos os nossos amigos, familiares que investiram um pouquinho do tempo para dividir e celebrar esse momento com a gente. Nós estamos realmente muito E loucas para receber o livro em mãos. Esperamos que esse livro Pessoal, vamos tirar uma alcance foto o Brasil com o livro. Aí. Vamos tirar todas uma foto com o livro. Quem já recebeu o livro, levanta o livro. Parabéns, meninas. Muito obrigada pela participação de todas vocês. Você que não adquiriu ainda, aproveita a oportunidade com todos esses bônus incríveis que as escritoras prepararam com muito carinho para vocês. Então, vou colocar o link aqui abaixo para vocês fazerem a aquisição. E você que deseja ser escritor de sucesso, contar a sua história de superação, pode entrar em contato com a Editora Conquista também. Mana, Nina, gratidão. Coautores especiais, muito obrigado pela contribuição. Estamos juntos. Gratidão, viu? Beijo. Grande beijo para vocês. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Sim.